sorte, eu te digo. Você vai pegar outros caras aí e vai ser mais difícil entregar resultado, porque o cara não faz o que tem que ser feito, ele solta tudo para cima de você e fala assim, ó, não deu certo e a culpa é sua. Entendeu? Então, e para ele nunca vai estar bom, ainda tem isso. Então, eu só pego um lançamento quando eu vejo que o cara tem realmente grana, é o que eu em breve penso em pegar, mas quando o cara só tiver grana e aquele negócio ali não for o principal dele, entendeu? Ele está entrando na internet agora. Tipo o Pablo Marçal, por exemplo, o Marcos Paulo, por exemplo, é um cara sortudo. Porque o Pablo Marçal ele não ficou milionário com a internet, ele ficou milionário no ramo de imóveis, imobiliário. Daí ele foi e começou a fazer vídeo na internet, ou seja, ele começou fazendo, ele palestrava de graça, ele fazia vídeo de graça, ele não esperava receber aquilo ali, entendeu? Então a energia que ele colocou ali foi grande, não só em movimento, mas em tempo também, mas como em dinheiro também, entendeu? Então foi diferente. Então hoje eu só penso em pegar mais para frente, criar aqui na Rocket uma estrutura de focada em lançamento, quando eu vejo que o cara realmente tem grana. Fora isso, o foco é a minha empresa, entendeu? Porque, pô, o cara quer faturar 100 mil, irmão, eu dobro a operação aqui, invisto mais, faço aqui, dou o meu melhor, contrato mais time de vendas, invisto mais em marketing, faço acontecer e vendo 100 mil reais, é possível, entendeu? Então, assim, eu dobro isso aí. Por que eu não dobro hoje essa energia? Porque eu tenho medo ali atrás, né? Todo mundo tem que ter esse medo é o que também melhor faz a gente não fazer merda. E eu te falo, foi até que eu conversei com o Gabriel hoje de manhã. Crescer rápido da noite para o dia, às vezes faz você quebrar, entendeu? E eu falo isso por experiência própria. Já peguei muito cliente de vez e eu não tive braço para pegar, porque eu tive que contratar mais pessoas. Aí existe um tempo de maturação, treinamento. Então hoje eu cresço mais tranquilo. Eu sei o meu limite, tá? Então minha meta aqui hoje é colocar entre 30 a 40 mil de clientes por mês, novos clientes. Por quê? Eu consigo entender ali que minha equipe, meu time consegue crescer de uma forma madura, entendeu? É possível hoje vender 100K? É possível, mas eu quebro. Eu quebro porque o cliente não vai ficar. Ele vai esculhambar tudo e a equipe vai ficar doida aqui e ainda vou perder cliente que já estava dentro de casa, entendeu? Então, eu prefiro não correr esse risco. Então, eu corro desse risco aqui de fato estar fazendo isso. Lembrando que é serviço de mensalidade, tá, gente? Então, pô, vamos supor aqui que você fatura 10 mil hoje. Se você fechar 20 mil em contrato esse mês, eu estou falando de 30 mil no próximo mês. Entendeu? Aí você fecha mais 10, aí é 40. E aí vai empilhando. Então, foca na experiência do cliente também, para deixar o cliente contigo, manter o cliente contigo, fecha contrato de mensalidade e vai empilhando grana. Viu? A ideia é estar empilhando grana ali e fazendo acontecer. Esse é o game. Beleza? Então, Matheus, o que eu te indico, tá? Tenta vender uma consultoria para esse cliente. Se não fizer sentido para ele, tire ele da sua operação. Tire da sua operação, porque ele tá impedindo você de pegar clientes bons. Beleza? Então, usa isso como experiência. Parabéns pela venda. Saúde. Palmas para o Rob, para o Matheus. Bater até o sininho aqui, ó. Pelo menos você conseguiu vender. Parabéns. Desbloqueou isso aí, mano. Sucesso. Mais alguém quer falar? Gabriel. Eu. Então, também fiz uma venda de uma consultoria. Só que assim, eu não comecei a fazer as ligações ainda por motivos. Eu falei, eu já conversei com o Endo. Vou começar a partir de segunda-feira. Eu estava mandando mensagens ainda. E aí eu mandei até agora, mandei 543 mensagens. No caso, 543 empresas, né? Tive 5 reuniões agendadas e 2 reuniões feitas, no caso, né? Você mandou que Então, dia? passei de. Como que é? Você mandou que dia? Eu mandei pedir o quê? Ah, você mandou hoje essas conversas aí ou não? Não. Desde o dia 21, que foi, acho que a nossa primeira, não, acho que a nossa primeira reunião foi dia 20, né? Aqui dessa meta de 3K, parece que foi dia 20. Aí eu comecei já dia 21, e aí do 21 até 29, mandei 543 mensagens. Aí tive 5 reuniões agendadas e 2 reuniões feitas. No caso dessas 2 reuniões feitas, fiz uma venda de uma consultoria. Qual foi o ticket da consultoria?
Vendi duas aulas, na verdade foi uma aula, mas eu dei outra de bônus, uma aula de tráfego e outra de posicionamento por 400. R$ 400. Legal, legal. Você colocou isso na planilha? Coloquei. Tá na planilha. Tá quanto por cento aí de conversão? De conversão para de conversa agendada para confirmada? Consegue compartilhar a sua tela aí com a gente? Cara, acho que vai travar um pouco aqui, viu? Vai Peraí. travar? Manda o link dela para mim, você consegue? Sim. Manda no grupo aí. Beleza. Ô, Wendel, Oi. a gente também tá usando agora também o Google, mano. Que você aí quiser aprender também Google aí, mano, é bom. Aqui teve um cliente aqui de vidraçaria, nós testou lá no Google pra ele. Tipo, fez um teste básico, tá ligado? De um mês. Que ele queria fazer testar um mês, ver se dava resultado. A gente mandou 6 conversas encaminhadas pra ele. 4 foi para realmente apareceu lá para ele, que entrou, conversou com ele, etc. E ele conseguiu fechar uma venda de uma academia, orçamento de R$ 14.000, mano. Só gastou Top, R$ 60. top. O Google é top. A gente entrou um cliente ontem de. Entrou um cliente ontem de. Tá vendo a tela aí? Sim. Entrou um cliente ontem de máquinas, aluguel de máquinas, né? Tratores, etc. E aí a gente focou em Google também, que é para tickets maiores. Vamos lá. 543 conversas iniciadas. Essa prospecção está sendo feita como? Prospecção direta no 1 a 1? Não, no caso eu faço disparo, tô fazendo disparo. Está fazendo disparo, Faço o entendi. disparo do primeiro ponto de contato, que é o oi, tudo bem. Aí a pessoa me respondendo, aí eu continuo a conversa mandando qual é o nome? O script. Entendi. Qual que é o público, irmão? Tá focando? Eu estou voltando em energia solar. 100% todos esses aí são energia solar? Foram, 100%. Beleza. Reunião agendada 5. Uma reunião confirmada. Cara, 543 conversas iniciadas, só 5 foram agendadas? Isso. Como é que está sendo essa estratégia aí? Você está mandando tudo escrito? Como é que está funcionando? Escrito. Você quer que eu mande o script? Manda para Não mim. precisa. Manda no grupo aí. Manda no Ô, grupo. Brabo, no seu script você usa também áudio ou só escrito mesmo? Você perguntou para mim? É, Não, eu já tentei mensagem por áudio, mas dessa vez também eu só foi escrito. mano, áudio dá mais conversão, mano. No tipo desse termo agora, tá É, ligado? De disparo em massa e áudio dá mais conversão, tá ligado? mas A pessoa fica mais disparo em interessada. massa em áudio? Segura aí. Fala, Não, Luiz. não tem conversão no Aqui, script. irmão. Segura aí, Boa segura aí. tarde, Manda, licença. manda o Que bom script aí. vê-lo. Seja bem-vindo aí, Luiz. Sim, Obrigado. Deixa eu mandar pelo celular. manda aí. Enquanto você manda para mim, não, pus aqui. Encaminha no grupo aí, Gabriel. Rapidinho eu volto para você, mas vamos lá. 443, 5 reuniões agendadas. As 5 reuniões agendadas
foram uma confirmada, né? 20% de conversão de agendado para confirmado. Mas o que houve aqui? Tipo, foram uma confirmada, foi uma confirmada e foram 2 reuniões feitas? Na verdade, foram 2 reuniões. Não sei, essa uma confirmada, eu não entendi. Olha, dá uma olhada no... Eu Você precisava... deve ter confirmado só uma, né? Não, fiz 2 reuniões. Acho que é porque a Aqui, outra não... Acho que deve ser a outra que eu não coloquei. Porque foram 2 entendi. reuniões confirmadas. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Ah, não consigo editar, né? Depois você edita aí. No show, né, que foram os clientes que não apareceram, não responderam 80%. Custo por reunião feita, 0, né? É prospecção direta. Um ROAS de R$ 400. Cara, legal, o ROAS de R$ 400, uma conversão aqui de... Cadê a conversão? Deixa eu ver. Você não Botei colocou, não? Eu? Oi? Tem que colocar aqui, ó. O quê? Ganhos. Coloca 1, entendeu? Ah, Coloca aqui, ó. tá. Coloca 1 aqui. Entendi. Colocou aí? Peraí. Ok. Vai carregar aí. Pronto. Conversão de 50%. Ainda está uma conversão baixa, tá? O que a gente tem que olhar? As suas mensagens, tá? Você está colocando disparo. Boa tarde. Prazer, me chamo Gabriel. Você está mandando de vez esses dois juntos? Eu mando de vez. Aí eu pergunto olá, tudo bem? Aí se a pessoa me responder, eu mando o resto. Entendi. Ô, Brabo, acho que eu também, como eu faço disparo também, essa parte que você botou 2 textos de baixo aí do segundo texto. Você botou os dois juntos, acho que seria melhor se separar, mandar separar os dois, entendeu? E depois você mostrava o resultado. Acho que seria Entendi, melhor. não. Peraí, no caso... Gabriel, É, seguinte, você- boa validação aí, Rodrigão. É isso aí. Mas vamos lá. O foco é o início, né? O início do script aqui. Você tá tendo acesso ao nome do dono da empresa, não, né? Não. Ok. O que a gente vai fazer? O que eu não sou a favor do disparo em massa, tá? A Carla está comigo na operação aí, ela está acompanhando isso mais de perto. O que eu não sou a favor do disparo em massa? Você está entrando em contato com muita gente, porém você não está dando atenção devida para aquela pessoa ali que tem um grande potencial de estar fechando contigo. Então, o que eu indico? O cliente ele entende quando você está disparando isso para várias pessoas. Passou o tempo em que o cliente não sabia. Hoje ele já sabe, porque outras pessoas fazem isso com ele. Concorda comigo? Total. Vira e mexe, eu Inclusive, um cara recebo me falou que ele tinha recebido 5 mensagens parecidas. Eu falei, caramba, como? Mesmo assim, eu falei, né? parecido. Que a mensagem podia ser parecida, mas o serviço não. Mas mesmo assim, o cara não fechou nada. A primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é que fica. Então, você chegou com uma maioria, você chegou com uma massa. E a massa já está fazendo isso. Então, Wendel, qual que é a minha indicação? Quem que está falando? Carla, Pode falar. conte aí como é que foi aquela estratégia da ligação. A primeira vez que você ligou para a ótica. Conta para Vamos lá. ele se É justamente isso aí. O que acontece? Eu tava na live. Ele estava na hora, foi, Gabriel? Na ligação, eu procuro entender quem é a pessoa responsável pela área comercial. É por isso que no nosso script que eu mandei para vocês, tem lá alterar o tom de voz, chegar de uma forma mais informal. Ô, fulano, veja se você consegue me ajudar. Eu gostaria de falar com a pessoa responsável pela área comercial. Seria você? Ou seja, eu estou chegando informal naquilo ali. Eu estava treinando uma nova SDR aqui na empresa e ela já trabalhou em uma faculdade que vendia pós-graduação. Ela ligava para 200 pessoas por dia, para você ter ideia, para vender pós-graduação.
faculdade, tá? Ticket parece que era 197, parece. Faculdade pós-graduação. E aí ela me falou assim, quando eu estava fazendo um treinamento com ela, logo de início ela me falou, mas o Wendel não está muito informal? Aí eu falei, é justamente essa a estratégia. Por quê? Porque a faculdade, as outras empresas, a maioria das empresas chega formalmente como você está chegando. Boa tarde, prazer, me chamo Gabriel, especialista em alavancar a venda da empresa no ramo de painéis solares. O cara só olha aquilo ali, ele nem lê o resto, e deixa no vácuo. Então, qual que é a ideia? Você chegar como cliente. Conseguiu entender? Chegar como cliente. Então, imagina só se você manda uma mensagem para a pessoa. Boa tarde, tudo bem? Deixa a pessoa responder. Meu amigo, eu gostaria de falar. Meu amigo, minha amiga, você não sabe quem é, sem problema, você fala. Eu gostaria de falar com a pessoa responsável pela área comercial da empresa. Você conseguiria me ajudar? Escrito. Ou então manda um áudio falando isso. Se for melhor, até um áudio. Eu sou muito a favor do áudio. Falando rápido, tá? Não é falando muita coisa. E aí a pessoa vai te indicar. Por quê? A pessoa não sabe ainda se você quer vender, se você é um potencial cliente para o negócio dele, ou se você vai chegar com uma proposta sensacional para ele, se você quer ser um parceiro do negócio dele. Consegue entender? Então, chega de forma informal, fugindo do padrão. A gente tem que fazer coisas que saiam do padrão. E isso é uma forma de sair do padrão. Sacou? Então, chega dessa forma. Eu mudaria esse script, começaria prendendo a atenção da pessoa a você, de uma forma mais delicada, tá? E de acordo com isso aí, você consegue mandar o outro script. Se quiser, depois que você tem a atenção da pessoa, você pode mandar até um áudio. Ô, meu amigo, perdão, como é seu nome? Eu só falo o nome. Gabriel, é o seguinte, inclusive, perdão por estar entrando em contato aqui, inclusive te mandar esse áudio, mas eu sou o Wendel, tá? Eu sou da Rocket, é uma assessoria de marketing com foco em vendas. E o motivo do meu contato aqui é poder te ajudar. Hoje nós temos empresas do ramo de energia solar e ajudamos várias empresas a crescerem mais através do Vital. E elas utilizam estratégias que você ainda não utiliza. Então, o motivo do meu contato é justamente esse. Você gostaria de entender ali uma forma de poder mudar essa estratégia que provavelmente pode aumentar o faturamento do seu negócio? Eu não estou te vendendo nada aqui, tá, falando? Só para deixar claro para você. Eu quero, inclusive, poder te ajudar aqui, porque vários concorrentes seus já utilizam essa estratégia. E eu vi que você ainda não. E isso chamou minha atenção. Se você é empresário, Gabriel, eu chego falando assim com você, você me daria atenção ou não? Sim. Porque eu estou chegando na humildade para você, pô. Estou chegando assim, ó, mão pro ar, mãos pro ar. Eu quero te ajudar. Eu estou te servindo. Consigo entender? Estou criando a conexão contigo. Então, eu fugiria um pouco dessa área. Inclusive, esse resultado aqui, ó, eu mostrando com a caneta aqui, até parece que vocês estão vendo. Esse resultado aqui, ó, eu apresento na reunião. Entendeu? Eu nem preciso apresentar isso aqui para ele. Eu apresento na reunião. Sacou? Uhum. Então, eu mudaria. Isso aqui funciona com quem? Delivery, que é o que o Rodrigo estava prospectando em massa, né, Rodrigo? Delivery, etc. Era eu, Mas, Delivery. mas energia Funcionou solar... muito também com clínica de estética. No mês passado, eu fiz, como tinha te falado, né? Fiz 40, acho que quase 40 reuniões no mês passado. Então, foi praticamente mais de uma reunião por dia. Só que, assim, acredito que, claro que errei também. Comecei a pegar a manha de venda agora, velho. Depois de tanta reunião que eu fiz, comecei a pegar agora, né? Acredito que é o normal, né? Se eu tivesse com a habilidade que eu tô hoje, acredito que eu conseguiria fechar pelo menos uns desses 40, uns dois. Mas também acredito que foi a questão do público que eu estava prospectando. Tem essa Perfeito. questão também, né? Perfeito. Se quiser aprender mais e abrir pelo menos uns 6 meses a mão da sua... Abrir pelo menos 6 meses a mão da sua liberdade aí na empresa, só para aprender mais, a gente está contratando o Close aqui, tá? Não posso perder a oportunidade. Então, muda esse script aí, beleza? Fechou. Beleza. Depois, Brabo, vou te passar uma ferramenta aqui nova aí, que acho que vocês, nenhum até agora vi ninguém usando ainda, que é a Vídeo de Fora, que pegou a hashtag, tá ligado? A proteção, dispara em massa. Eu tava utilizando aqui, deu até bom aqui, mas eu parei de utilizar, tô usando só tráfego pago agora. E também trazendo só cliente agora só por indicação. Então, essa ferramenta dá bom, tá ligado? Pra vocês também ajuda bastante. O nome da ferramenta? Eu vou te passar no WhatsApp aí, que é um pouquinho meio difícil o nome da bicha. Viu? Beleza. Fechado, então. Só para te ajudar nisso aqui, Gabriel. Utiliza essa prospecção no WhatsApp, ajuda muito, tá?
atualiza-se esse script, mas a minha indicação, inclusive, é que você possa estar fazendo uma prospecção mais em ligação. Como eu falei hoje pela manhã. Vamos fazer isso. Isso aí. Só para Isso vocês dá. terem ideia, tá, gente? Eu estou contratando aqui, ó. Eu tô falando até com a moça aqui agora. Essa moça aqui, ela é da Interrede, tá? E eu contratei um serviço aqui para a Rocket de ramal, ou seja, as pessoas vão poder ligar pelo próprio computador aqui. Cada galera vai ter acesso, eu consigo ter acesso à gravação de conversa, de chamada. Eu consigo ver quantas pessoas o meu SDR entrou em contato em um dia. E é 0800, tá? É um 0800 que, inclusive, os clientes vão poder entrar em contato com a gente. Então, a gente está subindo essa régua aqui, porque toda empresa grande utiliza telefone para se comunicar. Entendeu? Toda empresa grande utiliza o telefone para se conectar. Quando fica muito preso no WhatsApp, parece algo meio que preguiçoso, sabe? Eu não gosto muito de ficar 100% focado no WhatsApp. Por isso que eu sou muito de fazer reunião, fazer ligação. Para mim, conversar muito por WhatsApp, primeiro que eu odeio o WhatsApp, tá? Só para começar. E o cliente, inclusive, ele quer ter essa aproximação com você. Na escrita, você não consegue demonstrar isso. Mas em uma call, em uma ligação, já consegue. Entendeu? É muito mais fácil. É por isso que a maioria dos golpes aí, por exemplo, acontece muito por ligação, né? Muito por ligação ou vídeo. O cara tem que mandar um vídeo ali te mostrando o resultado, tá? Só para vocês terem ideia. Eu lembro que um amigo meu foi tomar golpe uma vez do meu lado, ele tomou esse golpe. A pessoa falou assim, pode mandar o celular. A pessoa mandou uma foto dela com o cachorrinho dela. Na hora ele liberou o celular, mandou o Uber Eats lá, mandou o Uber pegar o celular, ele entregou e perdeu o celular. Foi o golpe mais filha da mãe que esse amigo meu tomou, mas foi top. Foi um aprendizado. E aí, clã, quem mais tem algo para falar aí? Alguém? Yuri? Yuri tem coisa para me contar, hein, Yuri? Yuri tá aí? Não tô te ouvindo não, tá? Tô ouvindo não. Então, mais ninguém, né? Mais ninguém tem outra. Eu queria ouvir Tana. Mas Tana tá no ônibus. Tana, manda um chat aí falando, você aplicou? Ligou para alguém? Manda para mim. Tô ansioso pela reta da Tana também. Cláudio, me conta aí também. Beleza. Fechou. Yuri tá sem microfone. Então, galera, hoje vamos falar sobre uma apresentação irrecusável, tá? Isso é algo que muitas pessoas falham, muitos empresários na área de gestão de tráfego falham. Eu costumo falar, não, nem eu costumo falar, não. É óbvio que a primeira impressão é a que fica, né? E quando você chega para apresentar o seu negócio, é muito importante você ter uma apresentação na sua fala, na sua forma de se vestir. Você vê aqui, eu acabei de sair de uma reunião, tá? Então, tô um pouco diferenciado aqui, né? Vocês costumam me ver com a camisa do Brasil aqui com vocês e tal, tranquilão, camisa de time. Como eu acabei de sair de uma reunião, a forma de me vestir é diferente. Eu estou falando para empresários maiores, entendeu? Não que vocês não sejam empresários, vocês são empresários também. Eu estou falando de empresário com a régua maior ali. Então, preciso me apresentar. Por quê? Primeiro pilar, eu sou novo. Eu tenho 20 anos. Então, o máximo de coisas que eu puder fazer para poder gerar um valor e não fazer com que o cliente tenha um pé atrás ou fechar comigo justamente por conta da minha idade, eu faço, entendeu? Então, é algo muito importante que vocês precisam tomar conta da vestimenta, do local que você vai estar fazendo essa reunião, tá? O fundo, a câmera, a imagem, o áudio. Não tenham medo de investir nisso quando a grana começa a entrar, porque tem ROI, tem retorno sobre o investimento. Beleza? E chego no domingo em Salvador, daí irei dar 110%. Fechou. Dá 200% logo, mano, de vez. Só vai, arrasa. E isso é algo muito, muito importante, né, sobre a questão de apresentação, porque eu te falo, a massa não se preocupa com isso. Pra vocês terem ideia, eu já fiz reunião com o gestor de tráfego querendo trabalhar na empresa, que o cara não ligava nem a câmera, tá? E Tana falou, eu também estou ansiosa durante essa semana, organizei tudo isso tudo e agora basicamente só falta repetir página no Insta.
Estou em 70% do curso. Beleza. Ó, estratégia aqui do caiaque, tá? Teoria do caiaque. Lado direito é o remo do conhecimento. Lado esquerdo é da execução. Muito cuidado, então, para não entrar em uma overdose de conhecimento, onde você estuda e não coloca em prática. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E não coloca em prática. Tá? Então, qual que é a minha indicação? Aprendeu, executa. Aprendeu, executa. Porque se você está no caiaque, você só rema para o lado direito, esse caiaque vai ficar girando. Então, direito, esquerdo, e vai para frente. Tá? Caminha. Só vai, executa. Essa culpa não é minha, tá? Estou falando aqui. Tanda vai sair do CLT e a culpa não é minha. Só para avisar você. Coisa boa. Vai ficar hardcore. Queimou o barco. Só vamos. Então, galera. Pode sair que é a melhor coisa que tá fazendo. Qualquer coisa você baixa na casa do Rodrigo aí, Vitor. Então é o seguinte. A apresentação é algo muito importante, muito mais, inclusive, que em geral sendo CLT, bicho. Também sai essa semana do CLT. Já estou em aviso prévio. O que é isso, hein? Vou largar o CLT também, a partir de hoje. Falou, André. Diga aí, antes da gente começar, rapidão. Manda seu feedback. Rapidão. Pronto, vamos lá. Eu já estou com um cliente aí, tá? Que eu consegui recentemente, inclusive, compartilhei no grupo, que é fazendo gestão de tráfego para eventos. E, de modo geral, até então, só estou direcionado só para ele. Esse período de São João, eu sou músico, aí tá surgindo algumas oportunidades boas, fazer um faturamento extra, mas aí eu estou me jogando nessa oportunidade aí, mas a partir dessa próxima semana aí, o foco é 200%. Beleza? Cara, eu tenho uma dúvida em relação a MEI, a gente está trabalhando enquanto gestor de tráfego, ter agência e ser MEI. Eu gostaria de entender o que fazer nesse processo, porque eu vi lá que na questão do KNAI, a gente não tem acesso ao KNAI de agência de publicidade, né? Eu queria saber exatamente o que a gente pode estar colocando lá enquanto MEI, para que o CNPJ seja válido ali. Quando eu lancei no meio, eu coloquei como clicheirista. Como? Clicheirista. É tipo clicheirista. Tem isso lá. Você pesquisa clicheirista. É tipo um design, tá? Vou verificar. Eu tá como promotor de vendas. Não sei se é promotor de vendas pela internet ou algo do tipo. Mas eu perguntei à contadora esse dia fazendo contabilidade, ela falou que estava tranquilo. Tá tranquilo. Exato. Promotor de vendas, né? É. Pronto. Esse aí também. Chegou agora, na minha época não tinha isso, não. Não tinha isso, não. Respondeu a pergunta? Mano, cria um meio importante isso. Inclusive, se a galera não tem meio aqui, cria, velho. Porque se vocês veem pessoas faturando ali 100 mil no mês, seus 20, 30, 40, 50 mil no mês, ou o cara é médico, eu não consigo chutar uma outra profissão aqui que o cara consegue tirar seus 50 conto no mês. Médico, juiz, né? Não sei quanto é que um juiz ganha, mas enfim, é esses cargos maiores. Ou seja, são poucos cargos, tá? Que consegue estar tirando seus 50 mil no mês. Acima disso, né, fora esses cargos que vocês podem imaginar aqui, só empresário, tá? Só empresário. O empresário, ele tem que ter CNPJ para fazer isso aí. Então, é importante estar criando o CNPJ, fazer acontecer. Beleza? Cria o Cláudio no nome de outra pessoa. Cria no nome de outra pessoa. Beleza? Então, vamos lá, gente. Passou pelo processo de chamar o cliente para uma reunião, prospectar, apresentar, marcar uma reunião com ele, confirmar essa reunião. Chegou a hora de fazer essa reunião. Eu acabei de sair da reunião aqui, a Carla estava participando, e o cliente ele saiu com energia lá em cima. Tem um filme que eu vou indicar para vocês aqui, que vocês vão absorver a parte importante, que é a parte de aprendizado no motivo de vendas, negócios, e vocês vão jogar fora aquilo que não presta.
que é o Lobo de Wall Street, tá? Não sei se vocês já assistiram. Eu indico esse filme para vocês. Vai ter muita... Vou falar a palavra aqui, tá? Perdão. Vai ter muita putaria nesse filme, tem muita putaria nesse filme, mas vocês jogam essa parte fora, tira isso, joga de lado e foca na parte boa, que é a parte de venda. E eu tirei muitos aprendizados do Lobo de Wall Street. Eu sempre assisto esse filme. Eu já assisti esse filme umas 5 vezes. Eu sempre assisto esse filme porque todas as vezes eu tenho um código novo ali que eu pego através desse filme. E um deles, o mais importante, é a apresentação deles. A forma que eles se apresentam. O Wolf, né, que é o lobo, nesse caso, o Lobo de Wall Street, ele tem um momento em que ele sai do local que ele trabalhava e monta a empresa dele, e essa empresa começou dentro de uma garagem, tá? E tinham vários amigos loucos trabalhando com ele, começando a vender que ele estava fazendo esse trem. E a primeira coisa que ele fez foi dar um banho de loja nessa galera, trocar a roupa dessa galera, da forma de falar, começou a treinar essa galera na forma de falar, forma de se apresentar, forma de se vestir, tá? E ele não mostrava os problemas do negócio dele. Ele sempre vendia o negócio dele como algo maior. Endel, mas a minha empresa não é grande. Se eu faço o cliente entender que minha empresa é grande e eu não estou mentindo, não estou errando... Mano, é o seguinte, não importa isso para mim, se você está mentindo, se está errando, mas o negócio para mim, o que eu entendo? Não sei se a galera aqui já jogou Free Fire, já joguei Free Fire muito na minha vida. E no Free Fire tem uma forma de você jogar com a panela, né? Sair dando panelada em todo mundo. Jogar com panela é legal, é viciante, né? Você sair dando panelada na galera, matando a galera com panela, na panelada. Só que é difícil, cara, você tá com a panela, querer seguir uma regrinha lá, não vou jogar de panela aqui, e tem um cara com a K-47 ali, com a M4 dando na sua cara. Você tem a obrigação, para não morrer, de pegar também a M4. Guardar a panela e pegar a M4. Então, se tá todo mundo com M4, por que você vai jogar de panela? Se você quer ganhar. Se você tá ali para fazer acontecer e ganhar. A mesma coisa no mundo dos negócios. A mesma coisa no mundo dos negócios. Ao ponto que a régua vai crescendo, você vai vendo que os seus concorrentes maiores, eles não estão ali para brincar. Eles estão ali para mostrar tudo que o cliente quer ver. E o que o cliente quer ver? Coisa grande. O cliente quer ver uma boa apresentação. É claro, e não sou eu que estou falando isso aqui, existem pesquisas que comprovam, você pode pesquisar. As pessoas compram pela emoção. Justificam a razão com a emoção. As pessoas compram pela emoção. Então imagina só, você está prospectando um cara e ele, um empresário, e ele já fez essa reunião com várias empresas e uma delas é a sua. E vamos supor ali que várias empresas ali, algumas delas eram gestores iniciantes, que faziam uma reunião sem ligar a câmera, que faziam uma reunião, deixa eu focar aqui, foca a câmera, aí, que faziam uma reunião com um fundo ruim, com uma imagem ruim, com um áudio ruim, sem uma apresentação pessoal boa, sem falar bem. E aí chega você totalmente apresentável para fazer uma reunião com o cliente. Você já está dando 10-0, só no bom dia, só no boa tarde. Só no boa tarde que você dá para o cliente, isso já comprova e mostra que você tem um diferencial. Então, quando o Gabriel chega numa reunião comigo aqui para fazer, ele é um cliente meu, um potencial cliente meu, eu falo: fala, Gabriel, tudo certo, meu amigo? Bom dia, muito prazer. Você fala de onde, meu irmão? Meu tom de voz aumenta. Quem está perto de mim sabe, em todo momento que eu estou criando conexão, eu aumento meu tom de voz. Por quê? Eu quero ser o mais visto ali naquele lugar. Eu quero ser o mais visto e lembrado naquele lugar. Eu quero chamar a atenção da galera para mim. E só tem uma forma de você chamar a atenção. Sendo diferente das pessoas. Imagina só que você esteja em um lugar onde está todo mundo lá com camisa de time, todo mundo informal, e aí chega um cara bem outlier, né? Com a roupa da Zara lá, todo arrumado, todo topzão, com um sapato democrata ali, bem arrumado. E ele chega em todo mundo e fala ali: boa tarde, pessoal, tudo bem? Aperta na mão da galera, muito prazer, um Wendel, tá. Isso já mostra o diferencial. As pessoas vão começar a querer saber quem é você.
pessoas vão começar a querer saber o que você faz. Qual o seu diferencial? O que você tem para apresentar? Inclusive, uma das estratégias, uma das leis desse livro aqui, que não tem, que leia, tem PDF na internet também, as 48 leis do poder, ele fala, chame a atenção, chame a atenção a qualquer custo também não, tem os meus princípios. Mas, para venda, chame a atenção das pessoas até você. Ao invés de você ir até as pessoas, atraia as pessoas até você. É a minha estratégia hoje. Eu atraio as pessoas até a Rocket. Eu estou passando por uma mudança de visual na Rocket aí, quem acompanha a Rocket no Instagram, mudando marca, mudando roupa, tudo isso aí eu estou mudando essa regra. Por quê? Chegou a hora de atrair mais clientes para mim. Então, se eu entender que para atrair mais clientes, eu preciso postar uma foto de Mercedes, que eu acho que, na verdade, isso não atrai, isso só atrapalha, porque isso é pobrice, é ostentação, e clientes grandes, empresários grandes não gostam de ostentação. Mas se pelo menos vou até uma empresa, vou até um local com a Mercedes, já mostra que, pô, aquele cara é diferenciado. Então, por isso, eu vou comprar ali uma Mercedes com foco em investimento. Não é apenas para usar, é investimento. Mas, Wendel, você está falando com a galera que está iniciando, irmão. Você está mandando a gente comprar Mercedes, então? Não, é só um exemplo. Começa nos pequenos detalhes. Eu vou mandar uma foto, em breve, uma foto para vocês de como era o meu cabelo. O cabelo era grande, cacheadão, assim, ficava todo amassado. Minha mãe insistia, cara, desde guri eu queria ter o cabelo grande, minha mãe não deixava, e quando eu fui crescendo a virar, entre aspas, do meu próprio nariz, né, achando que já estava mandando em mim já, eu comecei a deixar o cabelo grande. Minha mãe vivia falando, corta esse cabelo, Deus não se agrada. Era mais a questão da igreja. Corta esse cabelo. E eu não queria cortar. Por rebeldinha mesmo, eu queria deixar o cabelo grande. Daí chegou um momento em que eu olhava para mim e falava assim, cara, eu tô criança demais. Eu tô usando azul. Todo mundo percebe que eu sou moleque. As pessoas não têm confiança em mim. O cliente não tem confiança em mim. Eu não conseguia fechar contrato. O cliente sempre perguntava a minha idade. Sempre perguntava a minha idade. Aí eu falava, como fazer o cliente não perguntar a minha idade? Não aparentando e tendo uma idade duvidosa. Como? Primeira coisa que eu fiz, rapei o cabelo. Minha mãe ficou assim, do nada você fez isso? Nem mandei mais. O que foi que houve? Eu falei, eu quero vender. Minha primeira mudança foi aí, no meu visual. Segunda, o óculos azul, quebrava, óculos preto. Camisa preta, padrão, pá, já fui melhorando. Eu usava aqueles óculos que vendia na Liberdade, só porque não conhece a Liberdade aqui, onde vende muita coisa do camelô, tá? Tipo Feiraguai, quem conhece Feira de Santana. Eu usava aqueles relógios de plástico assim, redondo, cheio de coisa. Parei de usar relógio. Por quê? Era um relógio muito barato, falso, que as pessoas já entendiam ali que não era bom. Então, comecei a fugir da maioria. Enquanto todo mundo estava com... Eu troquei essa pulseira hoje, desse relógio aqui, ó. Vocês entenderam? Eu troquei essa pulseira hoje. Eu estava com a pulseira laranja original dele. Eu troquei. Por quê? A maioria quer usar um monte de cor ali que, de fato, vai tirar essa credibilidade. Tirar aquele padrão formal ali para o mundo dos negócios. Tá. Então, eu comecei a mudar mais o meu visual. Eu comecei nas pequenas coisas. Cabelo, forma de me apresentar. Primeira coisa que o cliente fez hoje foi olhar para o meu relógio. Eu não entendia, cara, que as pessoas olhavam pelo relógio. Eu não entendia que os empresários de sucesso eles olhavam para a roupa que você veste. Até entender que tem uma marca, se não me engano é Moisés alguma coisa, depois eu confundo para vocês, quando vocês quiserem comprar. É uma marca que eles fazem camisa por encomenda e a camisa custa R$1.000. R$1.000. Eu falei, cara, se eu chego com uma camisa dessa, onde eu morava, por exemplo, o povo vai achar que é uma camisa normal, irmão. O povo nem sabe que existe essa camisa. Por quê? O acesso, o seu meio ali vai mudar. Então, imagina só você bater na porta ali de um cliente que entende, que tem um nível maior ali, e você chega com uma camisa dessa aí de 1.000 conto. Ele vai saber que existe, porque quem tem grana conhece coisas de grana, conhece coisa boa, entendeu? Tem gosto bom. Então, tudo isso muda. É acesso. Também não estou falando para você comprar uma camisa agora de R$1.000. Mas o jogo começa nas pequenas coisas. Não pode comprar uma camisa de 100 da Zara, por exemplo. Compre uma camisa na C&A
Ah, não pode comprar uma camisa na C&A, na Riachuelo? Compra uma camisa lá no local, mas compra uma camisa padrão, preto, sem muito desenho, sabe? A pessoa que mais tem que aparecer ali é você. Não é o desenho da sua camisa. Conseguiu entender? É você. O destaque tem que ser você. Então, comece nas pequenas coisas, para em breve você ir aumentando a régua. Aos poucos, todos os dias, eu procuro forma de aumentar minha régua. Procuro saber sobre vinho, porque eu entendi que no mundo dos negócios, eu fui para BH, fiquei lá sem entender nada, os caras fazendo reunião com charuto e com vinho, fica... Não vou usar charuto, mas pelo menos preciso entender um pouquinho para conversar com o cara tete a tete. Entendeu? Para conversar com a galera tete a tete. Se eu entendo que o meu potencial cliente ele tem barco, eu vou começar a estudar sobre barco também. Por quê? Em uma conversa com ele, eu vou criar essa conexão. Conversar de barco ali com ele. Cara, não entendo muito não, mas eu sei que existe um motor de polpa, né? O motor de polpa é esse aqui que fica dentro da água e tal. Vou começar a conversar. Vou começar a estudar mais sobre isso aí. Se eu entendo que o meu cliente gosta de golfe, eu vou começar a estudar também mais sobre golfe. É por isso que eu sou desbloqueado para isso aí. Todo momento eu procuro estudar coisas que... Tem gente que está do meu lado e acha que... Por que você está estudando isso, mano? Em algum momento eu vou precisar. E acontece muito disso aí. Eu estudo sobre o Rolex, quanto custa cada Rolex, sobre o Rolex verde, o que tem a diferença de cada um. Eu sei que o Rolex, se você tirar da caixa, ele vai parar de rodar e aí o cara ele tem que medir tudo isso aí. Existe toda uma experiência por trás, porque a Rolex ela quer ficar na mão de pessoas que se movimentam. E pessoas que se movimentam são pessoas prósperas. Olha só que doido isso aí. Aula de Rolex para vocês também aqui. E aí, quando eu converso com o cara, eu começo a entender mais sobre isso aí. Eu começo a compartilhar com ele e começo a mostrar para ele que é o seguinte: eu entendo da parada. Eu posso não ter um Rolex, mas eu entendo da parada. Entendeu? Pelo menos eu entendo da parada. E isso que é conexão. Galera, vendas é conexão. Vendas é conexão. O serviço que você faz, várias outras pessoas podem fazer e tem pessoas melhores que você fazendo. Concorda comigo? Sempre vai ter alguém melhor que você. Mas o cara ele tem que entender o seu diferencial. Muitas das vezes o diferencial não é qualidade. Qualidade é a sua obrigação. E o seu diferencial é a sua conexão com o cliente. Ganha quem conecta melhor. Ganha quem conecta melhor. E aí que está o problema. Chega na apresentação, a galera foca 100% no serviço, cara. Às vezes o cliente até fecha, mas a qualquer momento ele está fugindo. Por quê? Não criou uma conexão com o cliente. Então, na apresentação, o que é importante? Focar na conexão no visual, na forma de falar e nas histórias que você vai contar. Última venda que eu fechei aqui, a Carla estava nessa reunião, foi um rapaz que ele leva escandurras para os eventos. A van dele também é a van que escandurras utiliza. Falei para ele, cara, legal saber que você atende escandurras. Escandurras é um cara que considera o meu padrinho, de verdade. Porque hoje eu só estou aqui falando com você e para você por conta desse cara, que um dia parou no semáforo e me ajudou. Hoje eu estou aqui por conta desse cara. Então, só de você estar fazendo o transporte desse cara aí, já mostra que você é um profissional de excelência. Porque para fazer um trabalho para as Escandurras, irmão, que é um cara de excelência, só pessoas de excelência andam do lado desse cara. Eu já contei várias histórias aqui e uma coisa só. Eu estou amaciando o ego do cara e estou contando também a minha história. Conseguiu entender? E criei essa conexão, que eu conheço Escandurras. Eu falei aqui, ó, olha os pontos, que eu conheço Escandurras, falei que eu já fui vendedor de paçoca e hoje eu sou empresário, sem ficar prolongando e sem ficar fazendo aquele chororô danado, sabe? De que, cara, eu nasci da favela. Não, o cara não quer saber de mim, o cara quer saber mais dele. Mas pelo menos eu compartilhei um pouco disso aqui. Então, que eu conheço Escandurras, que, primeiro pilar, falei bem dele, amaciei o ego dele, falei bem de Escandurras, ele pode chegar depois de falar de mim para Escandurras. Criei essa conexão dizendo que eu sou amigo de Escandurras e que Escandurras me ajudou. E contei a minha história para ele de uma forma bem resumida. Olha só, 4 pontos aqui e uma coisa só. Sempre amaciando o ego do cliente. Se vocês querem criar conexão, vocês precisam aprender a contar história. E para aprender a contar história, vocês vão precisar ler. Assistir podcast, ouvir audiobook. Em todo momento eu estou ouvindo audiobook. Eu estou na academia, estou ouvindo audiobook. Por quê? Eu preciso melhorar nas contagens de história. E a história é a melhor forma
de fazer uma pessoa entender, de fazer a pessoa imaginar. Gabriel, não pense em um porco cor azul. Não pense em um porco com a cor azul. Matheus, não pense no Batman com chifre de corno. Consegui imaginar, né? Porque eu estou contando história. Automaticamente, quando você está contando história, o seu cérebro ele começa a imaginar tudo aquilo ali. É a melhor forma de fazer a pessoa entender. Anota aí, livro para vocês olharem. Não estou falando para comprar não, tá, gente? Existe de graça na internet também. Tá? Deixa de desculpa aí falar, não li porque não tenho dinheiro para comprar. Não, na internet também tem de graça, audiobook. Venda à mente e não ao cliente. Tá? Livro fora. Em todo momento você precisa vender para a mente do cara, para o cérebro do cara, fazer o cara imaginar aquele produto, trabalhar a emoção dele. Tá? Vai ficar gravado, tá gravado sim. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, porque essa aula de hoje está muito boa. E vai mudar o rumo de vocês total. Tá? Quero vocês saindo dessa aula hoje aqui, explodir na cabeça. Venda à mente, não ao cliente. Todo momento eu estou soltando gatilhos, inclusive para vocês aqui. Passa a ser de forma automática. Em todo momento eu estou mostrando para vocês a autoridade que eu tenho com a história que eu estou contando. Então, sempre contem história. Entende? Sempre contem história para o cliente. Venda para a mente dele. Gatilho mental. Cara, é o seguinte, muito prazer estar falando contigo, tá? Sinceramente é uma honra. Inclusive, eu te parabenizo por estar nessa reunião aqui com a gente, porque vários empresários queriam estar aqui agora. Só para você ter ideia, a gente tem uma vaga ali por semana de 5 pessoas, 5 empresas. A gente tem uma lista aqui até agora de 10 pessoas. E daí, a menina que trabalha aqui com a gente, ela falou sobre você. Como eu conheço o seu trabalho, eu falei, não, coloca fulano na frente. Então, mandei colocar você logo aqui, porque vai ser uma honra poder te atender, irmão. Eu estou ansioso para ter você aqui com a gente. Amaciei o ego do cara, falei que existe uma sequência aqui de 5 vagas, mostrei para ele o seguinte, não é qualquer pessoa que entra aqui. Tá? Agora sim, não mintam. Contem uma história verdadeira. Contem uma história verdadeira, para não virar golpista. Mas essa parada é séria. Essa parada é séria. Quando você... Cara, a pessoa que sabe trabalhar com a mente de outra pessoa, ela tem uma arma nas mãos dela. A Carla tá lendo aí o livro, 48 Leis do Poder. Manual de Persuasão do FBI. Em todo momento eu estudo como trabalhar a mente de outras pessoas. Não é para o mal, mas é para poder vender. Wendel, Pode falar. se eu tivesse lido esse 48 digamos, quando eu tinha 19 anos, porra, hoje a minha mente era outra. Eu acho que eu também teria muito dinheiro, porque é muito bom, velho. Vale a pena ler. E outra, não é um livro caro. É muito barato o livro e bom. Agora, só que assim, você tem que ter uma mente foda, porque senão você pira. Você fica Eu pirado. já tentei ler esse livro, só que eu não tive estômago para ler, mas é porque eu acredito que eu tava com a mente muito fechada, entendeu? Mas eu vou, é um livro que tá na minha... Gabriel, aconteceu isso comigo também, mas só que assim, eu sou muito religiosa, né? Você vê que quando a gente começa a ler, aí a gente fica questionando. Mas eu falei, não vou levar para esse lado. Vou focar no lado, digamos, Carla empresária. E fui. Mas é muito bom o livro. Sabe um livro que aconteceu isso comigo? Foi O Segredo da Mente Milionária. Ele, apesar de ser um livro muito famoso, a galera recomenda bastante. Dos livros, assim, ele foi o último a eu ler. E quando eu comprei, eu já fui com a mente, já tipo assim, não, todo mundo fala isso, não dei ligança. Aí tô lendo agora, aí como eu tô lendo de mente aberta, agora que eu tô aprendendo com o livro, mesmo, tipo, a galera fala sempre, né, as mesmas coisas, os coaches, a galera ensina prosperidade. Quando você lê de mente aberta, você acaba aprendendo. Você fica com a mente... Sim, eu tenho uma amiga que ela é engenheira, ela tem empresa e tudo. Quando eu comentei com ela, foi, cara, eu tô lendo 48, ela ficou doida. Ela falou, Carla, esse livro é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Cara, todo mundo quer ter poder. Ponto. Todo mundo quer ter poder. Eu não quero não, hein? Tá, quando você manda no seu filho, você quer que o seu filho te respeite, não é isso? Você quer ter poder sobre ele. Entendeu? Quando você chega num local, você quer que as pessoas te desrespeitem ou te respeitem? Você quer ter poder, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Conhecimento liberta. Muitos políticos leem as 42 leis do poder.
Ou se ele não lê, tem alguma pessoa por trás fazendo ele de marionete ali e passando para ele o que precisa ser feito. Não estou falando de politicagem aqui, guarda a politicagem no bolso. O Lula, por exemplo, ele investiu muita grana em um marketing. E o marqueteiro dele ali foi um cara sensacional, é um cara fera no trabalho, que criou o personagem Lula ali, né, para atrair as pessoas. Então, ele tem poder. Teve uma estratégia por trás. Pablo Marçal é um cara que ele mesmo fala. Eu li 48 Leis do Poder. Tudo que ele faz hoje ali, de fato, é para governar em cima disso ali. E aí que tá, você escolhe se você usa para a parte ruim ou para a parte boa. Entendeu? Então, quem aprende não depende. Guarde isso para vocês. Quem aprende não depende. Enquanto você não aprende, existem outras pessoas aprendendo e utilizando isso contra você para o seu mal. Entendeu? Então é bom você aprender porque você fica até com escudo sobre você. Você fala, comigo não vai pegar isso aí. Entendeu? Você fica inteligente em cima disso. Então, essa questão de apresentar, eu já passei para vocês aqui, que é algo de fato muito importante, que a conexão é o que vende, tá? E é isso que gera, de fato, o desejo de compra e faz você sair na frente do cliente. Agora, para não prolongar, eu vou abrir para vocês aqui a apresentação da Rocket hoje. Tá? Eu vou mostrar para vocês só o diferencial aqui que uma apresentação faz, tá? Com o cliente olhando mais sobre você, olhando sobre o seu negócio. Ô, Wendel, deixa eu falar um negócio rapidinho. Depois eu comecei a fazer também a apresentação minha para cliente aqui com a apresentação mesmo assim montada. O nível de conversão aqui foi 80%, tá ligado? Maior do que eu tava fazendo sem um slide, etc. Mostrando como os clientes que nós já temos na empresa, cliente grande, cliente pequeno também. Tipo, mostrando as métricas, entendeu? Ficou bem melhor mostrando assim do que eu fazendo cara a cara, tá ligado? Exato. Porque o que eu falei com vocês, a venda é emoção. O cliente compra pela emoção. E quando o cliente está vendo algo visual, ele consegue enxergar aquilo ali. Se ele consegue pegar, gente, só para vocês terem, é melhor ainda, tá? Existe o tato, né? Que existe a audição, o visual, tá? Até o cheiro que o cliente vai sentir do produto faz com que ele compre mais. E se ele toca naquilo ali, melhor ainda, e a visão que ele tem sobre aquele produto. Então, tudo isso melhora. Mas, infelizmente, com serviços de marketing, a gente não consegue fazer ele pegar. Tá? Não consegue fazer ele pegar. Porém, a gente consegue fazer ele sentir o desejo, enxergar aquilo ali. E aí, tudo isso entra na mente do cliente, né? Então, ele vai estar enxergando. O meu primeiro pilar aqui no momento de apresentação é falar sobre a Rocket. Então, muito prazer, Matheus. Eu sou o Wendel Ferreira, tá? Responsável pela área comercial aqui da Rocket. Cara, de fato é um prazer poder estar te aprendendo. Eu te fiz algumas perguntas aqui para entender um pouco do seu negócio. E qual que é a nossa ideia, tá? A Rocket é uma assessoria de marketing com foco em vendas. Nosso foco é sempre fazer os nossos clientes venderem mais. E não vender para faturar, vender para lucrar, que acredito que esse seja o teu foco. Toda empresa, Matheus, ela começa com a vontade de crescer, só que, sobretudo, em cima disso, poder faturar mais, poder vender mais. E acredito que o seu caso não seja diferente, correto? Todo momento eu falo e tiro um sim do cliente. Seguinte, no momento da venda, evitem tirar o não do cliente e falar não. E evite falar palavras negativas, evite tirar as palavras negativas dele. Por quê? De novo, estamos vendendo para a mente. Então, se a gente vai não, automaticamente é mais fácil para ele dizer não. Por quê? O lado negativo dele está ativado. Então, é sim, eu consigo faturar mais, fazer você vender. Sim, eu consigo. Conseguiu entender? Então, sempre trabalha o lado positivo do seu cliente. Evita trazer o negativo para dentro do jogo. Então, acredito, Matheus, que o seu negócio deseja faturar mais, correto? Olha a mudança de pergunta. Eu acredito, Matheus, que o seu negócio deseja faturar mais, correto? Correto. Então, Matheus, seu negócio quer faturar sim ou não? Entendeu? Estou dando motivo para ele dizer sim ou não. Então, eu acredito que não é diferente com você, que não seja diferente com você. E que você está aqui para faturar mais. Concorda comigo, Matheus? Concordo. Então, no segundo momento aqui, eu apresento e cresço a autoridade da Rocket. Lembrando que a autoridade começou em que ponto? Falar
visual, na escuta. E agora ele está vendo por dentro do seu negócio. Então, a Rocket, Matheus, ela é uma assessoria de marketing com foco em vendas. Nosso foco está aqui justamente para fazer você vender mais. Então, aqui, por exemplo, a Rocket, ela tem a base aqui em Salvador, tá? Estamos construindo agora uma base em BH, descendo para Sergipe, principalmente. Mas isso não deixa que o cliente ele possa estar trabalhando com a gente mesmo de longe. Então, a Rocket hoje tem cliente em toda a parte do Brasil, tem uns clientes em BH, São Paulo, Salvador, Sergipe, BH. Temos cliente, inclusive, Matheus, em Portugal e Estados Unidos. Isso só comprova que o trabalho ele pode ser feito através do digital, mesmo de longe. Nós não precisamos estar perto de você para estar fazendo esse trabalho correto e entregar esse resultado. Perfeito? Entendido até aí? Entendido. Matheus, está claro? Estou falando para o Matheus aqui, tá? Matheus é meu cliente. Matheus, está claro que a internet ela já deixou de ser o futuro. Há muitos momentos atrás, isso muito antes da pandemia, o próprio Bill Gates, um grande empresário, eu acredito que você conheça, ele falava, né, que há alguns anos iriam existir dois tipos de empresas. As que fazem negócio pela internet é que estariam fora dos negócios. Muitas pessoas olhavam essa frase, batiam palmo e falavam assim, realmente vai funcionar. Eu lembro, Matheus, que inclusive em 2019, eu fui para um plano de ação com vários empresários ali de sucesso, eu estava no início da minha carreira, e vários negócios ali estavam começando a crescer mais, eu estava conectado com vários empresários ali no ramo do negócio, principalmente no marketing, né? E alguns deles falavam, é justamente isso aí, a internet é o futuro, a internet é o futuro. Até que chegou a pandemia, Matheus, e trouxe o futuro para o presente. Então, hoje, a internet não é mais questão de futuro, a internet é o presente. Se o seu negócio não está no digital hoje, ele está fadado ao fracasso, infelizmente. Mas eu sei que não vai estar fadado ao fracasso, porque só de você estar aqui nessa reunião já mostra o seu interesse em aprender mais. Perfeito, Matheus? Entendido até aí? A Rocket hoje, ela tiveram aí mais de 200 empresas que alavancaram através do nosso negócio. Entre elas, empresas de pequeno e médio porte, como Ortobon, Shopping Paralela, Shopping da Bahia, Cartão de Todos. Acredito que você conheça alguma dessas empresas aí. Tem várias empresas aqui, pô. E eu só falo da Ortobon, Shopping Paralela, Shopping da Bahia e Cartão de Todos. São aqui presentes as empresas mais conhecidas. Eu não saio falando de todas, eu falo apenas as mais conhecidas. Por quê? O visual do cliente está vendo aquilo ali, mas eu estou falando a outra coisa para ele. Então, ele está subindo a régua ali. Ou seja, no olhar, ele está vendo assim, caramba, 200 empresas. E eu confirmo para ele, são mais de 200 empresas que alavancaram com a Rocket. Entre elas, Ortobon, Shopping Paralela, Shopping da Bahia, Cartão de Todos. Acredito que alguma dessas aí você conhece. Confirmo com ele que ele conhece essas empresas. Ele começa a entender que as empresas grandes trabalham com a Rocket. E assim a gente consegue entregar esse resultado. Wendel, eu estou no momento que eu estou começando agora. Eu não tenho empresas grandes fazendo trabalho com a gente. O que eu faço? Eu mudo a estratégia e falo do seguinte, Matheus, o meu foco aqui é te mostrar uma estratégia validada, uma estratégia que o seu negócio não utiliza até o momento, mas que se você utilizar, você com certeza terá muitos resultados, Matheus. Até porque a Magazine Luiza, o Shopping Paralela, o Ortobon, o Cartão de Todos, todos eles utilizam essa estratégia. E são grandes empresas. Então, o que falta no seu negócio? Aplique menos estratégias que as grandes empresas utilizam. Para ser grande, você precisa ser como os grandes. Perfeito? Fez sentido para você? Entendeu que mudou a estratégia? Eu não falei que eu tenho cliente comum, paralela, etc. Mas eu falei que essas empresas utilizam a mesma estratégia que eu estou aqui para te passar. Beleza? Então, aqui é o momento em que eu coloco pressão na Rocket. Eu faço para a gente entender com quem ele está falando. Eu gero valor para ele. E eu falo que eu não sou qualquer gestor de tráfego aqui. E eu mostro para ele que nem gestor de tráfego eu sou. Sou empresário, eu estou aqui para ajudar o negócio dele. Estou aqui para falar de negócio com ele. Entendeu? Então, tudo isso acaba mudando. A partir do momento em que eu termino essa parte, gero valor na empresa, faço ele colocar a empresa lá em cima, aqui na mente dele ele já começa a entender assim, porra, esse negócio vai ser caro pra cacete. Tô chutando aí uns 10
15 mil reais. Aí eu vou descendo e eu falo, Matheus, mas eu não estou aqui para falar somente da gente, da Rocket. Até porque a Rocket vem fazendo muitos resultados aí, só que eu quero fazer resultado também no seu negócio. E a estratégia que o seu negócio precisa trabalhar hoje, Matheus, são baseadas em 4 pilares, que é o mesmo resultado ali que a gente entrega para os nossos clientes e a mesma estratégia que a gente utiliza com eles. O primeiro pilar dele é o posicionamento. O seu negócio hoje ele precisa melhorar o posicionamento para que as pessoas que cheguem através do seu Instagram entendam o tamanho do seu negócio. Então, a sua empresa é uma empresa que é muito boa, eu dei uma olhada, eu achei muito legal o serviço que você faz, a qualidade do seu produto é muito bom, só que eu senti falta disso dentro do seu Instagram. O que acontece? Tem muita galinha colocando ovo pequeno, gritando muito e chamando mais atenção do que o avestruz, que coloca muito ovo grande. Entendeu? Entro num meme aqui, faço meio que o cliente rir, tô quebrando padrão. Lembra? Quebrar padrão, gerar conexão. E aqui eu mostro para ele que não é seriedade 100%. Eu mostro para ele, pô, tem muita galinha colocando ovo pequeno e gritando muito, chamando atenção, mas tem muito avestruz colocando ovo grande sem gritar e não chamando atenção. É justamente o que acontece com o seu negócio. O seu negócio é algo gigante. Seu negócio ele entrega muito valor. Inclusive, se você já consumiu do produto do cliente, tá? Tive a oportunidade de consumir seu produto, gostei muito. Só que o que você precisa? Aparecer mais no digital. O que eu estou fazendo aqui? Amaciando o ego do cliente. Falando o que ele quer ouvir. O que ele quer ouvir? Negatividade? Não é. Existe a estratégia do sanduíche, tá, gente? Que, inclusive, eu utilizo... Isso aqui é papo de gestão já. Eu utilizo essa estratégia com os meus funcionários, com pessoas que eu quero conversar no dia a dia. Só não consigo utilizar com minha família. Isso aí eu estou treinando muito ainda. A gente larga logo de vez, né? Estou treinando muito ainda. Dizem que um mentor meu uma vez falou que você só é um vendedor fera, que você zerou a vida no game, no jogo das vendas, quando você consegue vender para sua família. Estou treinando isso todos os dias. A melhor forma de começar a vender ali é treinando com as famílias. Por quê? Com a família você não vai ter papo na língua, você larga logo de vez, né? É nessa hora que você precisa ali, ó, entrar no espírito vendedor, começar a maciar o ego. Entendeu? E eu utilizo essa estratégia com meus funcionários hoje, que é a estratégia do sanduíche. Isso aqui é papo de gestão e que eu utilizei com vocês aqui agora, mostrando como se tivesse um papo com o cliente. Estou falando muito rápido, velho? Estão dando para vocês, tá dando para vocês ouvirem? Ok. Qual que é a estratégia do sanduíche? Você começa amaciando o ego da pessoa, falando bem dela, falando o que ela quer ouvir. Como, por exemplo, Gabriel, cara, parabéns pelo seu trabalho, irmão. Sou muito fã da pessoa que você é. Você é um cara foda de princípios, irmão. Eu costumo observar muito as pessoas e eu olho com a sua forma de falar que eu enxergo um princípio muito bom em você. Você é um cara que você mostra muita confiança. E de verdade, eu tô falando isso aqui, Gabriel, não é mentira não. Eu enxergo confiança em você. Na forma de falar, você tem bons princípios. Tá? De verdade mesmo, mano. Tô falando que você tem bom princípio. Já tô... Manda o coração aí. Eu consigo enxergar os bons princípios que você tem. Você é um cara que, no dia que eu estava fazendo aqui o devocional pela manhã, estava passando por um problema muito sério, eu não consegui participar. Eu fiquei doido, cara. Aquilo ali foi como uma explosão para mim. Quando eu acordei ali e vi que você tinha mandado o link da sala para a galera. Não era sua obrigação. E aquilo ali automaticamente, Gabriel, me deu uma vontade de realmente continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque mostrou que eu não estou criando pessoas que vivem abaixo de um Wendel, sabe? Eu estou criando novos governadores, mano. Você mostrou que o trabalho que eu estou fazendo aqui, ele realmente está funcionando. Está criando governo. Então, parabéns aí pelo que você fez. Mas, Gabriel, uma coisa que eu modificaria, irmão, que se você modificar isso, vai mudar totalmente ali o sentido. Sair da capa do hambúrguer, que eu falei sério com o Gabriel, e agora eu vou falar outra seriedade aqui em público. Que eu mudaria aquilo ali, Gabriel, que de fato mudaria muito ali o seu rumo de sucesso no seu negócio, é a parte de mostrar mais autoridade, entendeu, Gabriel? Eu sei que em todo momento a gente quer ser humilde, mostrar humildade ali para a pessoa, isso é bom. Só que tem alguns momentos que se você for muito humilde, as pessoas não vão te respeitar, entendeu? Não vão te respeitar. Então, eu mudaria isso, irmão. Se você mudar isso aí, se você melhorar, nem mudar, esquece isso, tá? Melhorar isso aí, com toda certeza, irmão, acredite, o resultado vai ser bom. Testa aí para você ter ideia do que vai acontecer.
Eu sei que se conselho fosse bom, não se daria, vendia. Mas eu estou te dando de graça aqui. Se você aplicar isso aí, você vai ver o resultado. Aí eu fecho o hambúrguer. Mas parabéns, irmão, pelo que você é. De verdade mesmo, vamos junto aí. Com toda certeza aí chegaremos a lugares muito altos. Doeu, Gabriel, que eu falei? Não. Muito Você bom. soltou até o coração. Chore não. Entendeu? Falei bem, amaciei o ego, falei o problema dele e depois terminei com chave de ouro. Mas se eu chegasse aqui na frente de vocês, mano, em público, e falar assim, Gabriel, você é muito humilde, irmão. Tira essa humildade de você, velho. Gabriel falar, quem é você para estar falando isso? Que não sei o quê. Ele ia se trancar, ia desligar a câmera, ia sair da live, entendeu? E acabou. Pelo que eu já peguei do seu perfil, você não é o cara que vai retrucar aqui. Você vai desligar a câmera ou vai sair. Então, a estratégia do hambúrguer, ela funciona. Eu acabei de fazer aqui com o cliente. Eu errei muito no início, galera, de chegar no cliente e falar assim, cara, essa postagem aqui não tá boa. Esse verde aqui não tá legal. Aí o cliente falava assim, foi eu que fiz, mas tá bom sim. Eu gostei do que eu fiz, meu sobrinho que fez, meu filho que fez. É o melhor que eu posso fazer no momento. O cliente leva para o coração, irmão. O cliente leva para o coração. Ainda mais se foi ele que fez. É o que eu posso no momento. Então, aplica a estratégia de hambúrguer na hora. Cara, o seu produto é muito bom, parabéns. Amacia o ego dele, mas uma coisa que eu alterava aqui era só isso aqui. Esse Instagram aqui, eu melhorava esse posicionamento. Melhorando esse posicionamento, a gente consegue ter um resultado muito maior. Porque o seu serviço é totalmente de qualidade. Conseguiu entender? Ô, Gabriel, retraiu? Retrai não, mano. Rapaz, a parte de posicionamento, eu venho para a parte de atração. Eu vou sair agora. Aí eu fechar meu câmera para não dar mensagem, para não atrapalhar. Mas brigadão aí, tamo junto. Eu vou ter que ter uma reunião agora com o cliente aqui. Fechou, mano. Achando que ia dar tempo, mas vai ficar gravada, né? Vai ficar gravado. Eu gravei justamente por conta disso, que ela ia demorar hoje. Sabia disso. Beleza, valeu, brigadão. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu, mano. Boas vendas aí. Venho para a parte de atração e começa a falar para o cliente. E atração vai atrair mais clientes para o seu negócio. É o que o seu negócio precisa hoje, fulano. Vender mais. Para vender mais, precisa de mais pessoas entrando em contato contigo. Depois desse momento, eu venho para a área de conversão. Eu mostro para ele que ele precisa ter um time responsável pela venda. E eu falo que eu posso treinar esse time dele a vender mais. E o cara já sabe que eu sou um bom vendedor, porque eu estou vendendo para ele aqui, eu estou criando uma conexão com ele. Galera, o nosso serviço, ele é muito simples de vender. Ele não é fácil, mas é simples. Por quê? Nós vendemos venda, mano. Vocês conseguem ter noção disso aí? A gente vende um sonho para o cara. Como é que a gente consegue melhorar isso aí? Mostrando que sabe vender. Várias vezes acontece com a gente. Wendel, só de ver você vendendo, irmão, eu sei que eu vou vender mais. Eu quero aprender com você. Entendeu? Eu quero vender mais e assim, eu sei que contigo aí eu vou vender mais, porque você vende muito bem. Então, quanto mais você mostra que você sabe vender, desbloqueia, mostra energia, olha como eu estou falando com vocês, voz alta, mas se eu estiver falando assim, gente, quanto mais vocês conseguem vender, entendeu? Vai ter mais resultado. Tava todo mundo dormindo aí. Então, preciso gritar, chamar a atenção, aumentar meu tom de voz, energia, bota Monster para dentro aqui, ó, tem que poder Monster. Que meu médico não veja isso. Nutricionista também. Mas põe energia, irmão, para aprender a atração do cliente contigo. Trabalha as mãos, posicionamento do corpo. Tudo isso vai prender a atenção do cliente no seu negócio. Se você entender que vocês vão acompanhando minha mão, olha só, entendeu? Rosto, olhando para a câmera. Cara, e aí o que vai acontecer? Todas as vezes que o seu negócio vender mais, blá, 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 blá. Entendeu? Então, estou entregando para o cliente, prendendo a atenção para ele. E quando eu chego na área de retenção, eu falo para ele o seguinte, o seu negócio precisa atrair pessoas, só que eu te falo, atrair pessoas, fulano, para o seu negócio é fácil. Isso a Rocket sabe fazer com toda certeza. O que eu falo para ele? Cara, vender e atrair pessoas é fácil. Vender a primeira vez é simples. Eu começo a mostrar para ele que vender é simples e a gente vai conseguir fazer isso com ele. Mas reter o cliente é aí que está o problema, pois quem retém é vocês. Mas a nossa estratégia, se for utilizada para o seu negócio, realmente vai ter muito resultado. Matheus, o que eu apresentei para você aqui está fazendo sentido? Então, a estratégia, Matheus, é simplesmente ser como um imã.
para o seu negócio. Atrair visitantes, transformar em leads, que é um potencial cliente, gerar uma oportunidade de venda para o cliente, e aí sim chegar ao foco que é a venda. É ser como um imã, atraindo várias pessoas ao mesmo tempo para o seu negócio. É o que você precisa hoje. E eu te garanto que se a gente aplicar essa estratégia na sua empresa, com toda certeza você terá resultados. Eu não falo isso pela Rocket, até porque eu sou vendedor, estou aqui para te vender, Matheus. Mas eu falo isso pelos nossos clientes. Pelos nossos clientes que têm grandes resultados. Inclusive, olha só alguns deles aqui. Essa cliente nossa aqui investiu em tráfego no primeiro mês R$ 1.500. O retorno dela foi 23.871. Faria sentido para você, Matheus? Investir R$ 1.500 e retornar 23 mil em vendas? Faria sentido. Faria sentido para você, Matheus, investir 2 mil e retornar 22 mil em vendas? Faria sentido. Eu quero isso aí, Will. Esse cliente aqui nosso, tiveram 100 leads que chegaram ao negócio dele. Percebam que a minha energia aqui, ela cai. Tá vendo? Não estou botando muita pressão. Esse cliente nosso aqui, ó, fulano, 100 mil. Teve um total ali de 22 mil em faturamento. E aqui a gente pode melhorar isso aí, tá? Ele pode vender mais, porque foram 44 vendas fechadas, não foi nem 50%. A gente consegue fazer um trabalho melhor ali com eles no próximo mês para aumentar isso aí. Fulano, de acordo com o que eu te apresentei aqui, é o que você precisa? É o que eu preciso. De acordo com o que eu te apresentei aqui, você acredita que está pronto para ter esse resultado no seu negócio? Estou pronto. Você tem estrutura para receber isso aí? Tenho estrutura. Só que assim, fulano, é 50% nosso e 50% de você. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte. E isso, com toda certeza, eu te garanto que a gente faz tranquilamente. Até porque são mais de 200 empresas que já passaram pela Rocket. E com todas elas a gente faz um trabalho de excelência. Só que nossa entrega aqui é 50% da gente e a gente precisa de 50% de você. Você está pronto para entregar esse 50% da sua equipe, da sua empresa para a gente, fulano? Estou pronto ainda. Eu quero. Perfeito. Fulano, é o seguinte. Hoje, se você tivesse um time de marketing no seu negócio, você teria um investimento alto. Você consegue pensar em hambúrguer e pensar em qual empresa? Robert, tá on aí? Robert está travado. Vamos lá. Tá travado. Põe no chat aí. Vamos lá, gente. Pensando em hambúrguer, vocês conseguem pensar em qual empresa? Qual a primeira empresa que vem na mente de vocês? Coloca no chat aí. McDonald's. Burger King. O que essas empresas grandes têm em comum, fulano? Todas elas têm um time de marketing. E é o que o seu negócio ainda não tem. Só que eu sei que se tiver para montar um time de marketing hoje no seu negócio, é um custo muito alto para o aumento total da sua empresa. Por exemplo, você vai pagar um estrategista de marketing ali uns 1.800, fora a carteira assinada, o copyright, o diretor de arte. Tudo isso dá uma média ali de 6.200 e o meu corretor, inclusive, já falou que está baixo. É maior por conta da carteira assinada. O investimento para que a gente possa entregar resultados como esse aqui acima, que a gente já entrega para os nossos clientes, para o seu negócio, é apenas 2 mil. Esse é o investimento que a gente faz hoje. Perfeito? Fora o investimento em tráfego ali que você pode colocar no cartão de crédito, que seria R$1.000 no mínimo investido, tá? Mensalmente. Seu negócio está pronto para decolar com a gente, fulano? Tá pronto. Não pergunte se quer fechar ou se não quer. Eu vou para a parte de pagamento. Ou vou para a parte de contrato. Fulano, nosso contrato hoje, eles são 6 meses, tá? De 3 a 6 meses ali. A gente solicita alguns dados seus ali para estar fazendo alguma formalização, uma formalização com o nosso corpo jurídico. E existe um grupo que será criado hoje no WhatsApp, você será adicionado nesse grupo, e através daí a gente vai mandar um formulário para você preencher, entender do seu negócio e fazer uma reunião de entrada contigo. Perfeito, fulano? Perfeito. Então o fulano começa a falar, mas sobre a questão do valor, preciso falar com meu pai. Aí é quebra de objeção, a gente vai falar isso na próxima aula. Mas fez sentido essa apresentação aqui para vocês? Deu para entender? Deu para entender.
e aqui é a parte que eu falo de valor com o cliente. Beleza? Ok. Alguém tem dúvida? Não sei. Ninguém com dúvida? Mas eu tenho uma dúvida. Não sei. É, eu vi que você fala que você é o representante de vendas da Rocket, né? Às vezes a gente é o dono da empresa e a gente está ali vendendo. Você não acha que tira a autoridade da gente, não? Alguma coisa assim? A gente sendo dono da empresa? Não, não tira não. Porque eu falo assim, E a eu sou gente, responsável pela área comercial aqui da empresa, tá? Eu deixo você não em alguns fala que é o dono? eu deixo claro ali que eu sou, porque assim, às vezes o cara ele já vê pelo, antes ele olha o Instagram ali, ele vê meu posicionamento e pelo posicionamento ele já consegue perceber que você é o dono, tá? Pelo seu posicionamento ele consegue perceber, pelo poder que você fala ali, tudo isso. Mas o cliente ele já sabe que eu sou o dono, eu deixo vazar isso algumas vezes. Quando ele não sabe, não tem problema algum também, tá? Mas a minha forma de decisão ali, como em alguns momentos eu conto a questão da história da Rocket e tal, eu deixo passar isso para a galera. Mas assim, eu tô chegando no meu fim de carreira como closer aqui, tá, gente? Eu tô formando um closer aqui na Rocket para estar fazendo isso. E o resultado não muda. Os closers eles vão conseguir fechar a venda também, mesmo não sendo dono, entendeu? Se fosse assim, outras empresas ali não fecharia vendas porque não é o dono da empresa, entendeu? Mas você pode deixar vazar se você quiser. Mas na forma que você fala, o cliente já percebe. Cara, mostra os entregáveis aqui, mas eu evito falar de entregáveis, tá? Porque se eu chego a focar em entregáveis, eu tô vindo na emoção, tá, gente? Se eu falo de entregáveis, desce para o racional. Aí o cliente começa a pensar, fulano faz tanto, isso aqui tanto. O que eu vendo para o cara? Resultado. Eu vendo isso aqui, ó. Isso aqui é um entregável, tá? Mas eu pulo essa parte aqui. O que eu vendo para o cara? Isso aqui, ó. Resultado. Eu não vendo entregáveis, eu vendo resultado. Não vendo o que vai ter, eu vendo o resultado. O que a gente vai fazer, falou, não importa. O que importa é o resultado aqui que a gente vai ter para o seu negócio. Entendeu? Sobre a Eu também, questão. viu, A Anderson? pergunta, Eu também utilizo aqui, hoje em dia, tipo, eu tento, na parte de como o cliente fala assim, quer aquela objeção, né? Vou falar com meu sócio, vou falar com você quer, falar com minha mãe, com meu pai. Eu tento estar no lugar dele, entendeu? Tipo, eu falo, se eu tivesse do seu lado, hoje em dia, essa proposta que tivesse dando para mim, se eu tivesse do seu lado, eu fecharia, realmente eu fecharia a proposta com você, porque é uma proposta muito boa, que sim vai me ajudar a alavancar, entendeu? Sempre eu tento estar no lugar do cliente, tá? Porque ele entende hoje em dia, como eu tô usando essa estratégia agora, ele entende que não só quero só vender, entendeu? Eu quero ajudar ele a estar alavancando muito mais as vidas dele. perfeito, perfeito. É isso aí. Sobre a pergunta, o Yuri perguntou aqui, a pergunta que eu faço no adequada para o fechamento. Mano, a pergunta que eu faço é a seguinte: se o negócio está pronto para decolar com a gente, preparado para decolar com a gente, lembrando que eu venho construindo um sim, tá? Lembra que desde o início eu construo um sim. Lembrem disso, eu faço pergunta. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Você pode entregar esse 50% de vontade que a gente precisa? Posso. Tá pronto para decolar com a gente? Tá. O cara não vai entrar em contradição. Aí que tá, ele vem a objeção. Cara, tô pronto, eu quero, só que eu preciso dar uma pensada. Faz o seguinte, eu posso te dar a resposta amanhã, e aí é que você começa a fazer perguntas para entender a objeção. É impossível quebrar uma objeção que você não conhece. Primeiro você precisa conhecer a objeção para depois você quebrar. Como assim? Faça perguntas, entenda a objeção que está por trás, daí você toma a iniciativa de quebrar. Faz o seguinte, mandem objeções aqui. Eu prometi que ia ser na próxima aula, né? Manda só uma objeção aí, que mais rola. Bora quebrar um aqui.
Não acredito que é. Resultados não acredito que funciona, né? É algo que rola muito. Perfeito, Fulano. Agora, baseado em que você não acredita que funciona? Onde você viu algo? Teve alguém que teve uma experiência ruim? Vamos lá, quem quer participar dessa dinâmica aqui? Pode mandar. Fala aí, Wendel, não acredito que funciona. Eu ainda não acredito que funciona. Show de bola, Matheus. Eu entendo perfeitamente. Se eu estivesse do seu lado aí, eu realmente não acreditaria em algo que provavelmente parece ser algo de outro mundo, né? De fato, o digital é outro mundo. Mas, Matheus, me diz uma coisa: baseado em que você acredita que não funciona? Teve alguém que teve uma experiência ruim? O que que houve? Eu tive uma experiência ruim com outra agência e não me deu resultado. Entendi. Essa agência, você passou quantos meses com ela? Um mês. Um mês com essa agência, entendi. Qual o ticket que você pagava, mais ou menos? Geralmente eles não falam isso, não. Eles correm dessa pergunta, mas vamos supor, sei lá, R$ 1.000. Beleza. É porque o Gabriel que tá aqui. Teve uma pessoa que eu fiz com o Gabriel, era cliente do Gabriel, eu fiz ao vivo com ele. Ela falou sobre essa questão. Não foi essa objeção, mas eu perguntei valor. Falei, me perdoe pela pergunta, mas qual é a média que você investiu, assim? Ela falou, tá? É só a forma que você pergunta, mano. Se você mostra que você tá com medo de perguntar, a pessoa saca. E ela não te responde, entendeu? Então você tem que governar em cima daquilo ali. Perdão pela pergunta, Matheus, mas mais ou menos qual era o investimento que você fazia? R$ 1.000. Entendi. Você investiu 1.000 e teve um retorno de quanto, mais ou menos? Sabe Fiquei no, dizer? fiquei no prejuízo. Entendi. Essa empresa mostrava relatório, tinha um grupo no WhatsApp? Não. Não tinha esse grupo, né? Entendi. Matheus, o que que acontece? O nosso diferencial, né, é que a Rocket, ela não tem 5 meses no mercado, não tem um ano no mercado, ela tem mais que isso. E fora o tanto de números de clientes que a gente já trabalhou, né? Você vê aqui que não são pequenas empresas. O nosso foco hoje também é ajudar pequenas empresas, até por conta da minha história, né? Não tem porquê eu ajudar microempresários assim como você, que está começando agora. Que eu acredito no seu crescimento, entendeu? Mas para que eu acredite no seu crescimento, você também precisa acreditar no seu crescimento. Você acredita que você tem um produto bom? Sim, Entendi. O seu produto hoje ele já vende no offline? Pessoas indicam o seu produto? um pouco. Entendi. Poucas pessoas acabam indicando, né? Isso mesmo. Perfeito. Mas, enfim, você tem vendas hoje, você vende no dia a dia ali e algumas pessoas falam bem do seu produto, correto? Isso mesmo. Perfeito. Então, hoje, se mais pessoas começassem a falar contigo no seu WhatsApp, você conseguiria vender para essa pessoa? Seguiria. Entendi. Então, se entra em contato por dia ali no seu WhatsApp, 10 pessoas, você acredita que pelo menos uma venda você não consegue fechar? Não consigo, sim. Então, hoje o que você precisa, Matheus, está mais que claro aqui que você precisa que mais pessoas entrem em contato contigo no dia a dia, entendeu? É o que o seu negócio precisa. E isso a Rocket com certeza consegue entregar. Eu falo isso pelos nossos clientes. Eu posso te mostrar vários vídeos de clientes nossos aqui. Se eu mostrar vários vídeos de clientes nossos aqui, talvez uns 3, quebre esse medo seu. Não quebra. Quebra. Eu vou mandar para você. Matheus, me preocupo muito com isso porque eu não aceito que você entre sem acreditar. Né? Eu acredito muito nessa questão e se você não acredita no crescimento do seu negócio, não adianta eu acreditar, entendeu, Matheus? Então eu vou mandar para Entendi. você. Olha essa fulana aqui. Isso quebra muito a objeção. Você parte para o cliente falando de você. Não é você mais que está falando, é o cliente que está falando. A gente faz um vídeo e fala bem de você. Prova social, galera. Beleza? O que eu fiz aqui? Eu botei a pressão para cima de quem? Matheus. Eu só fiz perguntas, mano. Você não acredita no crescimento do seu negócio? Então acredita. Acredito. Então, já que você acredita, com toda certeza não tem como falhar aqui nesse processo. Então, o que você precisa hoje é que mais pessoas entrem em contato contigo. Sacou? Faz perguntas. Rebate fazendo perguntas. Sempre. Sempre que alguém me faz uma pergunta e algo que eu não quero responder, eu rebato com pergunta. Matheus, quanto que você ganha por mês? Pra que você quer saber? Se eu falar, muda o que na sua vida? Entendeu? Rebate com perguntas. Tem gente que fica assim,
Mais que você e menos que o Neymar. Entendeu? Então, quando a pressão vir sobre você, que é esse o momento de caraca, velho, olha a objeção do cliente, o que que eu falo agora? Começa a suar frio. Rebate com pergunta, mano. Devolve para ele. Você acredita no crescimento do seu... Ah, eu não acredito no seu resultado. Fulano, você acredita no crescimento do seu negócio? Acredito. Ah, porque eu também acredito, Fulano. Então, hoje, quantas pessoas compram no seu negócio no dia a dia? Quantas pessoas entram em contato contigo? Eu começo a fazer o cliente entender que ele precisa de mais pessoas. E para completar e fechar o baú ali da felicidade, que é o Faz-me Rir, eu mando um vídeo de um cliente para ele, falando bem da empresa. Beleza? Por cima, o faturamento está baixo. Fulano, de acordo com o que eu te apresentei aqui, é o que faz sentido, correto, Yuri? Respondendo no chat aqui. Faz sentido. Qual que seria atualmente o valor de investimento ideal para que você possa começar com a gente? Bom, o valor real está abaixo do projetado. Eu solicitou a assessoria no valor de R$ 2.000 e eu consigo investir ali no caixa em torno de 1.400 por mês para conseguir manter as contas do negócio. Perfeito. Yuri. Eu não vou fazer o que você me disser para fazer. É isso que eu estou tentando dizer. Eu não vou fazer absolutamente nada que não faça. Não é com ele não, tá, gente? Eu acredito que seja com algum bebê aí, criança. Yuri tá apanhando. Deixa eu esquecer o que tava falando aqui. Fala disso no meio da reunião também. Fala disso. Vamos lá. Você respondeu que era 1.400 ali investimento. Perfeito, Fulano. Yuri, você acredita hoje que o seu negócio ele pode ir muito além? Ah, acredito, ainda. Eu acredito sim. Então, o que acontece? Eu acredito também, e justamente por acreditar, que eu vou fazer uma oferta especial aqui para você nesse momento. Tá? Agora sim, eu preciso que você feche hoje, agora, com a gente. É algo que você vai fechar agora. Caso você não feche agora, vai para o valor original ali. Perfeito? Porque eu estou comprometido com você, eu preciso também do seu compromisso e firmeza aqui com a gente. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um escalonável com você. Nos primeiros 2 meses, você vai pagar o valor de R$ 1.400. E a partir do terceiro mês, você vai estar faturando bem, tá? Então não tem por que você já voltar para o valor original. É você ganhar dinheiro, a gente também fazer dinheiro também. Perfeito, Yuri? Então começa esses 2 primeiros meses pagando 1.400 e no terceiro mês em diante você paga os R$ 2.000. Pode ser assim? Eu vou pedir para o jurídico colocar essa cláusula ali no seu contrato. Perfeito? Estou contigo. Fechado. Então é isso. Pera aí, mano, para interromper vocês aí. Valeu, tropa. Vamos que vamos. Vou ir pra academia agora, tá no horário já. Valeu. Vale. Pergunta aí vocês. Ainda é meio ruim, o cenário atrás é branco. Acha que interfere? Mano, no Google Meet tem como você mudar o fundo, tá? Tem como mudar o fundo. E sobre a câmera, faz pelo celular, não sei se o celular tem uma câmera boa, aproveita isso que você tem no momento, tenta ficar perto de uma luz, vai para frente de uma janela, que melhora muito. Quer ver uma coisa? Isso aqui muda também, pô. Se eu mudar aqui a iluminação, olha como a câmera muda, tá vendo? Quando eu ilumino, melhora muita coisa, tá vendo? O foco, ele perde. Então, tudo isso também, iluminação, tem luz aqui atrás de mim. Amanhã mesmo vai chegar equipamento aqui de luz vermelha aqui atrás, luz vermelha, luz branca na frente, porque tudo isso muda, entendeu, mano? Então, começa com o que você tem, mas aproveita ali o sol, a luz ali para tá clareando a imagem. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Beleza, Robert? Galera, tá claro? Tamo juntos. Aplica e faz a grana. Valeu? Vou mandar essa Dúvida aqui apresentação. rápido. Valeu. É nóis. Vou falar? Ainda. Falei, Robert. Então, eu tenho uma dúvida em relação a quando você está se apresentando. Eu vi um tipo de apresentação de Samuel Fiari. Eu acho que você até mentorado dele, né? E a apresentação.
Manda sim, mano. O microfone tá zoado atrás. Depois eu te mando então, beleza? Não, mas a pergunta é boa. Eu acredito, pelo que entendi, sobre o Fialho, eu sou mentorado dele, e você vai falar sobre a apresentação. Ele indica não usar É, apresentação, é isso? tem uma apresentação que ele faz, é tipo de projeto. Ele fala quanto, daqui a 6 meses, quanto é que você quer estar faturando. Diante disso, ele faz uma ancoragem, entendeu? Você já fez esse tipo de teste de apresentação que ele faz? Faço muito no meu dia a dia, mas é com cliente nível alto. Isso não é para fazer com qualquer cliente, não. É cliente de high ticket. Mas, assim, para o nível de vocês atualmente, eu não digo que vocês façam isso, tá? Porque vocês vão se bolar no meio da jornada. Por isso que eu não passo aqui para vocês. Isso aqui é nível de daí para cima, entendeu? Tipo, o Rodrigo, que já está faturando melhorzinho aí, já dá para fazer. Mas vocês que estão começando agora, vocês vão quebrar a cabeça. Mas eu faço. Cara, tem dia aqui que eu nem uso apresentação, tá? Só para vocês terem ideia. Porque eu já consigo diferenciar aqui, fazer acontecer. Mas no início, usa apresentação, faz o cliente imaginar no visual. É porque fazer o cliente imaginar sem visualizar, entendeu? Mas visualizar sem visualizar ver algo na frente dele. Mas já que vocês atualmente não tem muito gatilho mental bom, inclusive trabalhem isso, mas utiliza também a apresentação. É minha indicação. Beleza? Wendel, tenho uma dúvida. Oi. Você pode enviar para mim essa apresentação para eu ensaiar a minha apresentação? Mando sim, vou mandar no grupo. Tá bom, Valeu? valeu. Fechou. Gente, estamos juntos. Vou pausar a gravação aqui a partir de agora.